Boa noite, boa noite. Olá, aqui estamos nós mais uma vez em mais uma live da Roda de Saberes com 2 S's. Eu sou Clícia Gouveia, sou mestre em fonoaudiologia, sou xantaloterapeuta, sou psicomotricista e também sou fonoaudióloga, amiga da gagueira. Por que falar que eu sou fonoaudióloga amiga da gagueira? Porque hoje nós vamos chamar para a roda Luciana Andrea Contesini, que é fonoaudióloga, fonoaudióloga clínica, formada pela USP. Ela é especialista em linguagem, especialista em fluência. Ela é cofundadora e diretora da Oficina de Fluência, o qual eu fiz a minha formação e galguei, né, a minha certificação do selo fonoaudióloga amiga da gagueira. Vocês devem estar se perguntando o que é isso aí, né? Mas durante a nossa conversa, na nossa live, nessa roda de saberes com 2 S's, a gente vai conseguir descobrir e passar para vocês o que é isso. Vamos chamar a Luciana? Eu acho que ela já entrou aqui, né? Boa noite a todos. Steiner Timóteo, Luciana está aqui, Fernando, Kátia, Flávia, pessoal da Emplaque, Andresa. Vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui o nosso título, né, da nossa live para o pessoal, né? Tô colocando, já vamos chamar. Ih, Lu já tá aqui, gente. Eu vou chamar a Lu, Luciana, vamos. Chamando ela. Ah, entrou! Tudo bem, querida? Tudo ótimo, que alegria ter você aqui na Roda de Saberes. Assim, é uma honra, né, eu ter participado, né, da Oficina da Fluência e ter você aqui hoje falando sobre esse tema tão importante para a gente divulgar, compartilhar esse saber. E nesse mês tão especial, que é o mês do Diag! Do Diag! Estamos uniformizadas, né, A gente está Clícia? uniformizada. Para quem não está entendendo que blusa é essa que elas estão usando hoje, né? Essa blusa a gente foi usada, né? Confeccionada para o 11º Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam. Na live anterior, com o presidente da Abra Gagueira, a gente comentou sobre esse encontro, né? E essa blusa a gente vai estar utilizando aí o mês inteiro, em todos os eventos, em todas as instituições que tem como paixão o estudo da fluência, não é? Então, para abrir a roda, a primeira coisa que me veio assim na cabeça, eu estou aqui com um rol de perguntas para você divulgar para o pessoal, né? Eu pensei assim, né? Primeira coisa, né? A gente sabe, né, que a gagueira é um distúrbio do processamento neuromotor que causa as rupturas na fala. E existem várias definições de gagueira, né? Hoje eu chamo que qualquer um pode ir lá no oráculo, né? Que é o Google, e buscar diversas definições. Mas são tantas definições e isso causa confusão para várias pessoas, né? Então, acho que a melhor forma da gente estar abrindo a roda é a partir dessa definição. Se você puder explicar um pouquinho para as pessoas, eu estou vendo aqui várias pessoas entrando, colegas, né, de profissão.
tem pais aqui entrando, tem pacientes entrando, tem professoras aqui entrando na roda também. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande ter todos vocês aqui. Então, acho que a melhor forma da gente abrir a roda é clarear essa definição do que é a gagueira, né? Primeiro agradecer, né, Clíci? Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com você na Roda de Saberes. Acho que é um projeto maravilhoso que tem esse intuito mesmo, né? Levar conhecimento com amor, porque eu acho que essa questão do conhecimento muda tudo, né? Então, muito obrigada de novo, né? Esse mês todo aí de outubro, né? Que é o mês internacional de atenção à gagueira, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito sensível, né? Sensibilizado com relação ao tema. E nada como realmente começar com a definição, porque o conhecimento eu acho que derruba muitos mitos. Eu acho que isso é muito importante realmente a gente saber. Então, por definição, é exatamente, né? A gagueira é a ruptura no fluxo contínuo da fala. Desculpa, e ela pode ser caracterizada por bloqueios, por repetição de palavras, por prolongamentos, mas isso é o que a gente vê da gagueira. Essa é a definição motora. E hoje em dia, tô rouca aqui, né? Dá licença, só um minutinho. Esse tempinho aqui, viu, de São Paulo, não sei como é que tá aí, viu, Clícia? Aqui no Nordeste, eu tô em Recife. Nordeste, Então, aqui é quente o tempo inteiro. delícia. E assim, então, por definição, até na ASHA, né, que é a Associação Internacional de Fala e Linguagem, hoje eles não definem só com essa questão do fluxo da fala. Ela define também o quanto isso pode trazer de impacto social, emocional, ocupacional para a pessoa que gagueja. Então, hoje, a questão da definição, ela abrange tanto o que tange, né, a questão da causa, que ela é neurológica, não é emocional. Então, isso hoje cientificamente está muito comprovado, a questão genética, essa questão da ruptura no fluxo da fala, mas o quanto isso pode causar de impacto negativo no indivíduo, né? Essa sensação de perda de controle, né? Eu tô falando, de repente, eu perco o controle de uma forma involuntária, totalmente involuntária, não é de propósito, né? Tem pai que até fala, será que ela tá fazendo de propósito para chamar atenção? Não, realmente é algo que acontece. E aí, para você retomar esse controle, às vezes fica muito difícil, né? Então, a definição, ela tem essa questão da ruptura, é neuromotora, tem base genética e ela causa, né? Que a gente fala que é o iceberg da gagueira, né? O que a gente vê é isso. Mas embaixo disso tudo tem aí uma sensação muito ruim para a pessoa que pode impactar muito negativamente na qualidade de vida. E essa questão para nós que somos fonoaudiólogos, quando a gente fala rupturas, fica um conceito muito concreto do que seja, né? Mas para as pessoas que estão aqui na nossa live, e a intenção é a gente divulgar isso, até porque ela vai ficar gravada, tá, gente? Lá no @ Roda de Saberes com 2 S. É importante a gente explicar, esmiuçar um pouquinho o que seriam essas rupturas. Por quê? Porque as pessoas às vezes perguntam, eu tô tão nervosa, cheguei aqui na sala, já até gaguejei. Ih, gente, será que toda vez que eu fico nervosa eu gaguejo? Será que eu sou uma pessoa que gagueja? Né? E aí, qual a diferença? Né? Eu acho que seria legal a gente colocar um pouquinho sobre isso. Você pode falar? Claro, super, super interessante. Porque disfluências todo mundo tem. Então, né, por exemplo, se eu tô conversando aqui com você, e aí, eu fui ontem lá no shopping para ver uma coisa. Vocês viram, né? Eu repeti umas palavras, eu mudei o que eu queria dizer, então eu tive uma disfluência. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa que gagueja. É esse tipo de disfluência, usar né, interjeição, uma repetição de palavra, uma repetição de frase eventual. Isso não é gagueira. Isso é uma disfluência normal da fala. Agora, quando que isso, né, a gente, lógico, tem avaliação fonoaudiológica para ver porcentagem, quanto por cento além do normal é que a gente consegue identificar se é uma gagueira realmente ou se só disfluências normais. O que a gente percebe, né, Clícia, que as pessoas podem notar numa criança ou num adulto? A gagueira não é só a gente dizer,
Ah, eu fui na casa da minha avó. Porque todo mundo acha assim que só repetição de palavra ou repetição de som é gagueira. Então, né? É o senso comum. Pato. Ah, tá gaguejando. Não é só isso. Então, se eu estiver falando aqui com vocês e parar, isso também é uma gagueira, né? É uma pausa longa. Aí eu preparei o meu e ele não saiu. Isso é um bloqueio. Então, todo mundo, tem gente que fala, eu travo de vez em quando para falar, mas não é gagueira. Então, essa trava, ela é uma gagueira, porque você prepara seu músculo, né? O nome que a gente dá é bloqueio. Então, eu preciso ir ao médico amanhã. Então, eu fiz uma tensão. E aí, o que acontece? A pessoa pode fazer mais pressão. Então, né, o que o cérebro manda a gente fazer? Ó, faz mais força para falar, né? Eu preciso ir ao shopping. Então, eu pisco meu olho, eu faço força no lábio. Isso é uma gagueira. Então, quando começam movimentos do corpo, movimento da face, uma força, e eu não consigo retomar facilmente a fluência. Quando eu tenho uma disfluência comum, eu estou falando, eu repito uma palavra e continuo o meu fluxo normal, né? Contínuo aqui. A pessoa que gagueja não consegue retomar com tanta facilidade. Ou se eu falar, por exemplo, eu fui lá no shopping, né? Eu estiquei demais esse F, então eu fiz um prolongamento, também é gagueira. Então são algumas características que a gente não vê no falante que não tem uma gagueira, né? São disfluências que você fala, nossa, tá diferente isso. Então são geralmente rupturas que destoam aí do que a gente está acostumado a ver. Então tem as disfluências normais, né? Que pode ser quando eu estou ansioso, eu quero falar mais rápido, e aí realmente eu preciso de um motor mais aguçado para falar naquela velocidade toda e pode falhar. Mas isso acontece com a pessoa que gagueja mesmo quando ela não está ansiosa. Então a ansiedade não é a causa da gagueira, ela pode piorar. Se a pessoa está muito ansiosa, naquele momento ela pode piorar sim, mas não é a causa. Será que falei tudo, Clícia? Me ajuda aí, que você também é fono, você me ajuda. A ideia é essa. Assim, a roda seria presencial. Como passou a ser online, então a roda é mais uma troca mesmo, né? É um bate e volta, né? Eu faço a pergunta e a gente vai jogando esse saber aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, tá, gente? Que eu leio aqui ao vivo, né? E a entrevistada vai respondendo, tá? Amorim Esther entrou, Carol, Bebeta, Lia, Ângela, Fernanda Paula, meu irmão mandou um abraço e falou assim, gente, olha a blusa dela. Isso é muito igual. bom, né? Estamos aqui com a nossa blusa, né, do Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Outra coisa que me veio de importância da gente posicionar é a questão da estatística. Porque a estatística é maior em menino ou é maior em menina? Né? E aí a gente sabe dessa porcentagem de 5% de pessoas que desenvolvem 1% a gagueira persistente. E aí, hoje, com esse advento de tanta informação no meio digital, algumas pessoas ficam questionando o que é gagueira persistente, o que é gagueira do desenvolvimento, por que tem mais em algum sexo, por que tem mais no outro. Ai, meu Deus, eu só tenho meninos do sexo X, será que meu filho vai desenvolver? Ou minha filha? O que eu tenho que fazer? Então, eu acho que dentro da questão da estatística tem muita coisa que a gente pode estar divulgando, né? Deixa eu só passar aqui para você já 2 perguntas que colocaram. Tá. Fernando Paula Andrade colocou, eu mexia muito a cabeça, o corpo e agora não. Por quê? E a Bebeta Pini perguntou, até que idade é considerada uma disfluência infantil? Então, eu acho que a pergunta do Fernando fecha o que a gente estava falando do movimento corporal, né? E depois você pode entrar na estatística e falar um pouquinho da disfluência infantil e dessa Isso. Legal, legal, maravilha. Fernando, tudo bem? Que bom que você está aí. Muito, muito feliz aí pela participação. Então, eu gosto de dar um exemplo da caneta, quando eu vou falar dessa questão de movimento corporal, né? Então, imagina que você tem uma caneta que você usa sempre. E aí você vai lá, pega aquela caneta e vai abrir. Aí tem um dia que essa caneta não abre. Qual que é a primeira coisa que o seu cérebro manda fazer? Você nem pensa, né? Ele manda fazer o quê? Repetir o movimento, né?
Ah, tenta de novo. Aí você tenta lá abrir a caneta de novo. E a caneta não abre. O que o seu cérebro manda fazer? Ué, faz força. Aí você vai fazer mais força. Puxa lá a caneta e nada. Fez força, não adiantou. O que o seu cérebro manda você fazer? Ué, usa o corpo para ajudar. Aí você faz assim, né? Faz careta, puxa, puxa. E aquela caneta não abre. Aí você vai ter uma reação, uma emoção associada. Falar que coisa, que raiva, né? E vai ter uma reação. Então você pode jogar essa caneta fora. Ou se a emoção pode ser só, não funcionou, deixa eu pegar outra caneta. Enfim, é assim que o nosso corpo funciona. O ato motor funciona assim. Se não dá certo, eu repito, eu faço força, eu uso o meu corpo, pode ou não dar certo, e a minha reação vai depender aí de uma série de questões. Da minha resiliência, do quanto eu vou encarar aquela falha ali no que eu queria fazer. Com a fala, Fernando, acontece exatamente a mesma coisa. Então eu quero falar a palavra pato. Aí eu vou tentar falar e tá repetindo. Meu cérebro manda, faz força. Fez força, não adiantou. Usa o corpo. Aí vem os movimentos. Pato. Né? Aí, de repente, saiu. Então, o movimento, ele é muito inconsciente. Faz parte do ato motor. Olha, o que seu cérebro manda fazer? Se o som não sair, você faz força. Se não fizer, usa o corpo. E aí, de repente, naquele dia, deu certo você piscar o olho, por exemplo. O que seu cérebro vai registrar? E se eu piscar o olho sempre, a palavra vai sair. E aquilo acaba se tornando, né? Fala assim, então eu vou piscar. Então eu vou piscar. Não é porque você quer fazer, é uma coisa muito involuntária também. Então, quando a gente começa a perceber, né? Então, assim, tudo isso funciona muito para caneta, para abrir uma porta. Agora, para fala, quanto mais força eu fizer, pior. Tanto que todo o tratamento de gagueira, né? A principal estratégia é o modelamento da fluência, que é para a gente suavizar esse movimento, é não fazer força, porque se eu fizer muita força, vai dificultar a saída da palavra. Então, provavelmente, Fernando, você começou a perceber que fazer força demais, talvez, né, não desse certo, e começou com uma fala mais suave. Aí esse movimento, ele some, porque você está suavizando a fala, então não existe a necessidade de fazer força para o som sair, né, de fazer aquele esforço todo. Então, quando a gente começa, às vezes, um processo terapêutico, a primeira coisa que some é esse movimento associado. Porque, assim, é um grau máximo de força que eu estou fazendo. É um esforço muito grande que causa desconforto para a pessoa. A pessoa, às vezes, fica chateada, porque o impacto no ouvinte também, às vezes, pode, né? A pessoa fala, nossa, o que está acontecendo? Né? Então, não é um tique, é diferente do tique, né? Não é aquela pessoa que fica piscando sem necessidade. É algo que acontece durante a fala, quando eu estou fazendo muita força para falar aquele som. Então pode ser que você tenha desenvolvido uma estratégia de suavizar o som na hora que ele está muito forte. Por isso esse movimento talvez tenha sumido. Não sei se foi isso, vamos ver. Exatamente, mas exatamente isso, né? É muito bom você ter colocado, porque as pessoas realmente confundem com a história do tique, né? Uhum. Acreditam que toda pessoa que gagueja vai ter, né, essa estratégia de movimento corporal unido. E não é uma máxima isso, né? É uma estratégia, como você colocou, né? Que foi criada. E da mesma forma que para alguns a estratégia criada, ela também é retirada. Em terapia ou no próprio desenvolvimento, que pode ter sido o caso aí do Fernando, né? Ele escreveu aqui, eu consegui ler. Falo com cadência, né? Então você manteve, por exemplo, aí um ritmo de fala mais suave, né? Manteve prosódia, e isso realmente ajuda a gente não chegar naquele bloqueio de chegar a fazer força. Não é que o bloqueio não vai acontecer, mas ele acontece de uma forma mais suave, né? Que legal, é isso aí. E a nossa história da estatística que tem mais em meninos do que em meninas, não é? Ai, meu Vamos Deus, lá. de menino, ai, meu Deus, como é que vai ser? Tem uma pessoa na gagueira, um primo lá que tem gagueira, ai, pronto, aí já começa, né, as questões vindo. Sim, sim, é isso aí. Realmente, né, a gagueira ela é mais comum em meninos do que em meninas, né? Então existe uma porcentagem quando é criança de 4 meninos para uma menina, e aí na vida adulta 2 homens para uma mulher. Então existe realmente essa diferença da porcentagem, não só para gagueira,
mas para todas as patologias que envolvem as questões de linguagem. Então, se a gente for pegar dislexia, o transtorno do déficit de linguagem, um monte de patologias que envolvam a linguagem, dificuldades de aprendizagem, vai ter mais em meninos do que meninas. Né? Não se sabe exatamente por quê, talvez alguma questão genética, funcional, mas a gente sabe que realmente isso é real. Não é que existem, lógico, meninas, né, que gaguejam também, mas essa porcentagem ela é menor. Então isso é verdade, tem mais em meninos do que em meninas. Agora, quando é normal, né, essa disfluência aí? Então vamos lá. A porcentagem das crianças, né, então a gente vai ver que 5% das crianças gaguejam, tá? Então, se a gente falar que é normal, não é normal, porque algo que é normal todo mundo faz, né? Ah, normal é engatinhar. Todo mundo engatinha, um outro não engatinha. Fala, nossa, tá diferente, né? Então, gaguejar na infância não é algo normal, é algo que acontece com 5% das crianças. Geralmente em que idade? Entre 2 e 5 anos pode acontecer de começar a gaguejar. Por quê? A criança está aprendendo 1 milhão de palavras novas. Como colocar essas palavras em frases, como responder no ambiente, como contar uma história. Então, existe um desenvolvimento da linguagem muito grande nessa fase de desenvolvimento e às vezes a criança não consegue equilibrar, né, a demanda, né, motora dela, né, então ela consegue ali mexer a boquinha numa velocidade X, mas ela quer falar X, Y, Z, então ela não consegue dar conta dessa demanda, então ela tem ali uma repetição de palavra, usa muita interjeição, então ela vai passar por um período de disfluências, vamos dizer assim. Então, ela vai passar por um período que a gente chama de gagueira do desenvolvimento. Então, a criança tem mais disfluências do que o normal. Então, disfluência é o que acontece, né? Então, o que acontece se eu falar assim? Ah, eu tive uma disfluência. Então, quando a criança está passando por uma fase que tem muitas disfluências, a gente chama de gagueira do desenvolvimento. 5% das crianças vão ter gagueira do desenvolvimento. Agora, como é que eu vou saber se essa criança vai permanecer ou não? Então, vamos lá, porcentagem. 5 crianças. 4 dessas crianças, a fluência vai voltar ao normal. Ela vai conseguir equilibrar a linguagem com o sistema motor e ela vai sumir. Pode ser sozinha, pode ser com a ajuda de um fonoaudiólogo, mas ela vai sumir nessa porcentagem. E 1% vai permanecer com a gagueira. Aí a gente chama de gagueira desenvolvimental persistente. Então, 1% na população, pegando ali adolescente, adulto, 1% da população mundial tem uma gagueira do desenvolvimento persistente. Então, normal, perguntaria até que idade é normal? Nunca é normal, né? Se a criança está gaguejando é porque alguma coisa está desequilibrada. É claro que às vezes a criança tem uma disfluência muito levezinha, você fala, ah, tá bom, né? Tem ali uma repetição só de vez em quando, tem aquelas que fazem muita força. Então, começou a gaguejar, o que eu faço, Luciana? Né? Procura ajuda, né? Procura ajuda do fonoaudiólogo, especialista em gagueira, porque ele vai saber identificar qual é o histórico, qual é o risco que essa criança tem de ter uma gagueira que vai ser persistente, ou se é uma gagueira do desenvolvimento que, conforme a criança for equilibrando aí linguagem e sistema motor, cognitivo, tudo, essa gagueira vai sumir. Claro que a gente não tem ali uma porcentagem exata. Olha, essa daqui, que os pais perguntam, né? E aí, vai ficar ou não vai ficar? Não sei, né? Talvez tenha uma probabilidade maior ou menor. Então, a gente observa, né? Primeiro, a questão genética. Tem outros casos na família? Então, essas famílias que a criança está gaguejando e tem outros casos na família, a chance de ser persistente é muito maior. Porque a gente sabe hoje que a gagueira tem um fator genético. Agora, não tem ninguém na família, é uma menina, tem 2 anos e meio, está falando bastante, a família tem um ambiente comunicativo super agradável, dá tempo para essa criança falar, as chances diminuem. Fica 0? Não, né? Mas a gente sabe que é uma criança de menor risco. Então, dependendo desses fatores de risco, do quanto tempo essa criança está gaguejando, a fonoaudióloga vai falar, olha, vamos fazer aqui algumas orientações e vamos observar. Ou, olha,
vamos colocar em terapia agora, né? Porque realmente ela tem um risco maior de ter uma gagueira. Terapia, eu sempre falo, a terapia de criança sempre inclui família. Não existe a gente cuidar da criança sem cuidar da família também, né, Clícia? Não tem como. E da Não tem escola, como. Sim, né? E da super, escola. super. A Bebeta Pini, né, quando você estava colocando aqui, ela perguntou como é que ela sabe que é persistente, né? E você veio falar da questão, né, da hereditariedade. E Isso, aí, quase um trava-língua, né? E aí né? ela colocou, é bem isso, né? A Ângela Contesini colocou aqui. Uma criança ao se comunicar falava muito rápido. E hoje adulto continua e às vezes não se compreende o que diz. Tem a ver com a gagueira? E aí o Fernando me colocou também aqui. Desculpa a pergunta novamente. O meu irmão era gago e eu não. E depois, quando eu completei 4 anos, me inverteu. O Fernando ficou gago e o irmão não. É normal? Oh, quanta pergunta, vamos lá. Quanta pergunta. Eu acho interessante, né? Assim, é Muito muito legal. importantíssimo essas perguntas que estão sendo colocadas, gente, porque a questão, Fernando, né, quando a maioria das pessoas coloca que isso é o normal, né? Vem muito isso pra gente dentro de um padrão de normalidade, né? Porque eu acredito que até pouco tempo atrás, como a fonoaudiologia é uma profissão muito nova, né, principalmente no nosso país, desse reconhecimento, o desenvolvimento da linguagem ele era muito avaliado nessa questão do normal, né, e do anormal, né? E Uhum. nós hoje a gente não trabalha com normal e anormal, né? Então a sua pergunta, Fernanda, ela vem a calhar, porque em 2017 o Conselho Federal de Fonoaudiologia chancelou a especialidade de fluência para os fonoaudiólogos, isso foi publicado em Diário Oficial. Isso modificou totalmente a avaliação, o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento, né, das Sim. pessoas com alteração de fluência. Então, e isso mudou exatamente essa terminologia, né, que era utilizada principalmente pelos pediatras, que eram os maiores capacitadores e indicadores de pacientes, né, para o nosso tratamento. Né? Concorda? Eu acho que isso Sim, mudou totalmente, né? E 2017, gente, foi ontem, né? acabou. Então, totalmente valioso essa pergunta aqui na live para que a gente compreenda que realmente é uma coisa muito nova e por isso a gente está aqui nessa live semeando esse saber, porque tem muita coisa para a gente compartilhar, né? Então, relembrando, né, a Ângela colocou Vamos a lá. questão da criança se comunicar, falar rápido, e o Fernando dessa troca aí que aconteceu. Tá? E tinha uma antes, Clícia, são essas duas. Se comunicar, falava muito rápido, e hoje Isso, da Ângela. e às vezes não se compreende o que diz. Tem a ver com a gagueira? Tá, vamos lá. Oi, Ângela, tudo bem? A Ângela é minha prima, Ah, professora, então, né? Então ela conhece ali 1 milhão de crianças, com certeza já passaram muitas pessoas ali, muitas dúvidas, que é super bacana a gente, né, resolver aí essas dúvidas para também poder passar para os outros. Olha só que interessante, né? O falar rápido, ele não tem a ver exatamente com a gagueira, mas ele é um distúrbio da fluência. Então, a gagueira, ela é um tipo de distúrbio da fluência. Então, a nossa fluência, o que é? Como a gente fala. O nosso fluxo de fala, tem um tempo certo para falar, não pode ser nem muito rápido, nem muito lento, e esse fluxo tem que ser contínuo. Quando a gente fala muito rápido, a gente chama de taquilalia, que é, né, ao falar muito rápido. Mas só o falar rápido, ele geralmente não compromete a inteligibilidade de fala. Né? Então, tem gente que fala rápido. Então, Ângela, não é uma gagueira, mas ele é primo da gagueira, né? Tá lá entre os distúrbios da fluência. Já aquela pessoa que fala muito rápido, que às vezes não dá para entender, a gente pode pensar aqui num outro diagnóstico que se chama taquifemia, que ele pode ou não vir junto com a gagueira. Lógico que sim, precisa fazer uma avaliação completa, mas o que é? Aquela pessoa que às vezes fala muito rápido e não dá para entender o que ela falou, né? Come pedaços de palavra, embola uma palavra na outra.
Às vezes o discurso é um pouco confuso, você fala, nossa, peraí, onde é que você está, né, nessa conversa? Então, pode ser um quadro de taquifemia, que é um outro distúrbio da fluência, que pode ser falar ora rápido, ora devagar, né? Então ter esse desequilíbrio aí na velocidade de fala, mas comer palavras, ter um discurso confuso, pode estar associado com algum distúrbio de aprendizagem. Então é um quadro mais complexo. Isso mesmo, desse jeito. Ó, então é isso aí. Já está fechando o diagnóstico, né, Angela? Está fechando o diagnóstico. Né? Então, associado com dificuldade de leitura, dificuldade de escrita, aí começa um assunto, você não sabe para onde foi. Então, isso parece mais uma taquifemia do que uma gagueira. Só que às vezes tem junto. Tem gente que tem essa velocidade de fala alterada, ora rápido, ora lenta, e gagueira junto. Aí são quadros mais difíceis, né? E que é difícil a pessoa perceber, né? A taquifemia tem muito essa característica de que a pessoa fala rápido, embola tudo, aí a gente tem que falar, o que você falou? E a pessoa não percebe que falou rápido. Então essa questão do automonitoramento, muitas vezes para a pessoa com taquifemia, é uma das coisas mais difíceis. Ela não percebe que ela está com essa linguagem confusa. E também é o fonoaudiólogo que vai tratar desse distúrbio da fluência também. Tá bom? E às vezes precisa de outros profissionais. Se tiver, às vezes, um déficit de atenção, também pode ter associado, por causa dessa dificuldade de se autorregular, de se perceber. Tá bom? Então é primo da gagueira. Tá dentro dos distúrbios da fluência. Que ótimo, ótimo. Tá bom? A Ângela colocou aqui, você é a prima linda e super competente. E é mesmo. Ah, obrigada, Ângela. Ângela. Você explica como ninguém, como ninguém. E agora, quando a gente responde uma pergunta, né, como no caso você que está sendo entrevistado está respondendo, e que o outro identifica. Eu fiquei muito feliz de saber que a Ângela é professora e está se identificando, né? Então, mesmo sendo adulto, há tratamentos para reverter. Acho que isso fecha até com uma pergunta que o Fernando fez, né? Que ele perguntou que o irmão dele era gago e ele não, e depois, com 4 anos, inverteu. Sim. Angela, tá, né? Assim, a gagueira, a taquifemia, qualquer distúrbio da fluência, até que qualquer distúrbio de linguagem, mesmo com o adulto, a gente consegue resultados muito bons, né? Porque ainda mais se o adulto percebe e se incomoda, porque eu acho que existe ali uma vontade de melhorar, né? Uma vontade de se comunicar melhor, até porque ele quer, né? Namorar, arranjar um emprego, ele tem outros objetivos. Então, a gente consegue resultados muito bons com adultos também, tá bom? Então, sempre, né, não tem idade para procurar um fonoaudiólogo aí e tratar desse probleminha aí também de fala, tá bom? Dá pra gente melhorar. E com relação, posso mudar para a pergunta do Fernando? Olha só, Fernando, que interessante, né? 2 meninos aí, né, pensando em porcentagem. O que acontece? A gagueira ela pode acontecer realmente de 2 a 5 anos. Então, é muito comum, não são gêmeos não, né? Acho que não. Ele não falou nada de gemelar, né? Não, aqui ele não falou nada, não. Não falou nada de gemelar. Então, pode acontecer sim. Então, tem a gagueira do desenvolvimento. Então, vocês tiveram ali uma gagueira do desenvolvimento, os dois, né? Entre 2 e 5 anos, começaram a gaguejar. A do seu irmão sumiu, teve uma remissão, né? Que a gente chama de remissão espontânea. Não sei se ele procurou atendimento fonoaudiológico ou não. Gaguejou ali durante um tempo e melhorou. Né? Você começou um pouquinho mais tarde, começou com 4 anos. Ele está colocando aqui que não eram gemelares, não. Não eram gemelares, tá. O que acontece, Fernando? A gente não tem muita explicação porque num fica, porque no outro, né, permanece, no outro não. Mas o que acontece? Algumas crianças, né, a gente fala assim, que os cérebros são diferentes. Né? Então, essa questão da remissão espontânea, ela pode acontecer quando a gente começa a gaguejar, né, nesses 5%, em 85% das crianças. Tá? Então, começou a gaguejar, de 75% a 80%. Então, começou a gaguejar no primeiro ano, tem uma chance muito grande de remissão. Aí, passou mais um tempo, essa chance vai diminuindo, mas ela pode melhorar até 4 anos depois. Então, perguntaram assim, quando é normal, quanto tempo a criança pode ficar gaguejando? A gente nunca espera para procurar ajuda. Primeiro, acho que essa coisa é super importante. Começou a gaguejar, a criança está
né, tá reagindo mal àquela gagueira, a família tá reagindo mal, a gente sempre vai procurar. Mas, né, voltando aqui na pergunta do Fernando. Então, o seu irmão, ele teve essa remissão mais rápida e conseguiu equilibrar, que a gente chama de demandas e capacidades, né? É uma teoria que a gente tem, né, de demandas e capacidades. Às vezes a demanda do meio, do ambiente está muito alta para a capacidade de linguagem que eu tenho. Conforme a minha linguagem vai melhorando, meu sistema motor vai melhorando, esse ambiente também se adequa àquilo que eu consigo falar, a minha fluência melhora. Então, muitas crianças conseguem fazer esse ajuste, que foi o que aconteceu aí com o seu irmão, né? Então, ele conseguiu aí ter esse ajuste e conseguiu. Você começou com 4 anos, então começou um pouquinho mais tarde, então isso também é um dado super importante. Quanto mais tarde aparece a gagueira, menor é a chance dela ter uma remissão, né? 4 anos é cedo ainda, não é tarde, mas a gente já espera que assim, conforme a criança vai ficando mais velha, ela tem esse ajuste, essa balancinha é para estar mais equilibrada. Então, se eu começar, uma criança vai procurar o consultório, olha, começou a gaguejar com 6 anos, já acende ali um sinal de alerta. Poxa, 6 anos, é uma criança que já tem um sistema motor adequado, uma linguagem que já é para dar conta do recado e começou a gaguejar. Então, já é sinal de que tem alguma coisa mais difícil aí para essa criança equilibrar. Tá? Então, isso pode acontecer. Fernando, de irmãos que começam, um tem a remissão, o outro não. Né? Apesar de vocês terem ali a mesma base genética, muito parecidos, né? Mas o funcionamento de cada um é diferente realmente do outro. Tá? Então, pode ser por conta da idade que começou, né? E formação de cérebro. Cada um teve aí um caminho diferente, ou usou estratégias diferentes para conseguir manter a fluência. Isso mesmo. Muito bom essas perguntas Tá? maravilhosas, não é? Eu adoro responder. Que bom. Luciana, a gente tem aquele slogan: gagueira não tem graça, gagueira tem tratamento. E isso me lembra a importância que a gente tem para falar de alguns temas e como o bullying, né? Uhum. Porque é falado muito sobre bullying hoje em dia, é falado sobre as diferenças e os diferentes, né? E a gente também está falando de uma forma diferente de falar, né? Como que é o papel da escola nesse momento da gente passar essa informação que a gagueira não tem graça e tem tratamento, né? Como que é tratado pelos fonoaudiólogos, especialistas em fluência, a questão do bullying e essa informação para as escolas? É super importante esse assunto, né, Clícia? Porque é o que acontece, né? A criança, quando está lá, né, dentro de casa, os pais ali estão protegendo, você tem ali a sua, né? Você está dentro da sua cúpulazinha ali, então acho que isso, né, tem uma proteção muito grande. E o grande medo dos pais é essa criança vai para a escola, essa criança vai crescer, outras crianças vão lidar com ela, vão perceber, não vão perceber a gagueira, como é que a criança vai lidar, como que os outros vão reagir com relação à gagueira, como o professor, né, que conhecimento esse professor tem com relação à gagueira. Então, o trabalho fonoaudiológico, né, ele não pode deixar de fora a escola. Porque é um ambiente que não vai estar ali sob a proteção dos pais, mas, né, e justamente por isso é um ambiente que a gente tem que construir também uma rede de apoio. Porque se esse professor não tiver experiência com gagueira, não souber o que é, não souber como lidar, muitas vezes essa criança não vai ter para quem recorrer se ela, por exemplo, tiver, né, aconteceu ali um caso de bullying. Para quem que essa criança vai recorrer? Né? Para quem que ela vai pedir ajuda? Né? Então, muitas vezes eu vejo até assim que alguns pais matriculam a criança na escola e nem falam sobre a gagueira, né? Com medo ou acha que não precisa, né? Então, assim, aqui vai o conselho até para os pais também. Se o seu filho tem gagueira, na hora da entrevista na escola já fala, olha, meu filho gagueja, ele gosta de ser tratado assim ou assado, né? Se é um adolescente, eu acho que isso é muito interessante, né? A gente pode perguntar, né, para ele, ó, você gosta que interrompa? Você não gosta que interrompa? Né? Como que você gosta? Né? Você
não precisa da dica de calma, pensa, respira, né? Ele não está nervoso. É uma pessoa que vai precisar de mais tempo para apresentar? Ou ele vai querer ser chamado para ler em voz alta na frente da sala toda e correr o risco aí de alguém dar risada dele? Então, assim, são assuntos que precisam ser tratados individualmente. Né? Já teve até um caso, Clícia, que foi interessante, que a professora, como sabia que o menino gaguejava, a professora não chamava ele para ler. Não vou chamar para não constranger. Mas ele queria ler. Ele queria. Então, assim, a professora tendo um cuidado, falando, não vou chamar para não constranger, mas ele queria, ele não se importava. Então, assim, olha como a falta de comunicação. E a professora ficou super chateada quando a gente foi à escola, falou, não, ele quer ler. Ele não se importa. Agora, lógico, se acontecer uma ruptura, uma gagueira enquanto ele estiver lendo, a professora vai ter que ter esse jogo de cintura de falar, olha, não tem graça, vamos esperar o colega ler, cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito de fazer a leitura. Né? Então, olha que oportunidade, quando você tem um aluno que gagueja na sala de aula, é uma grande oportunidade de tratar desse assunto com todos os alunos. Né? Então, acho que a gente tem que sempre ver dessa forma, né, Clícia? Então, o fonoaudiólogo orientar a escola, orientar o professor e também orientar os outros alunos. Né? Olha. É interessante que você colocou, porque você colocou até das palavras, né? Existem as palavrinhas mágicas, né? Muito obrigado, por favor, com licença, mas a gente tem as palavrinhas mágicas na fonoaudiologia para nós que atuamos com fluência, que não fale, pare, respire, né? E isso são informações muito importantes que a gente leva normalmente para as escolas, né? O Fernando agradeceu a sua explicação e disse que hoje eu dou palestra e o irmão dele não dá. E ele colocou também aqui que na primeira aula de engenharia que ele teve, ele fez uma pergunta e sofreu bullying. E ele se formou sem nunca mais fazer pergunta. Foi muito duro, muito cruel para o Fernando. Fernando, é imensamente importante para quem está fora de saber, de a gente saber que tem esse espaço, e você está enfrentando isso numa aula ao vivo, compartilhando isso conosco. Né? Você está se sentindo vontade de trazer isso para cá, e para que a gente possa falar sobre isso. Né? E falando sobre isso, aí que vem essa questão de fazer essa pergunta sobre as escolas, porque a oficina da fluência, né, onde eu me credenciei, né, pelo selo fonoaudióloga amiga da gagueira, tem uma missão e tem um propósito muito, muito bonito, né, e vários projetos lindos, inclusive, principalmente, né, com as palestras nas escolas. Eu gostaria agora que você pudesse falar um pouquinho sobre a oficina da fluência. Eu acho que o Fernando também vai poder entender quanto que a gente está semeando para que esse tipo de comportamento, de não ter o diálogo, o professor perguntar para o aluno qual o desejo dele, né, e dele também não ter a oportunidade de se posicionar na linguagem, na comunicação e no ritmo, que é o ritmo da pessoa. Né? Conta para a gente sobre É isso aí, Clícia. Obrigada, viu, Fernando, aí por compartilhar. Muito legal, né, que a gente tem esse espaço mesmo, né? A oficina de fluência, né, Clícia, ela surgiu, eu, desde da minha formação, estive na Associação Brasileira de Gagueira, onde eu ajudo até hoje, o maior orgulho que a gente tem, e estava na diretoria na época, tanto eu quanto a Daniela, e a gente via realmente assim o quanto, né, as pessoas precisavam dessa ajuda, né? Então, as pessoas que gaguejam, né, precisavam, né, de orientação em escola, fonoaudiólogo que não sabia atender direito. Então, a gente recebia ali tantas perguntas né, e a gente falava como é que a gente pode ajudar mais. Então, na época, a diretoria já estava formada aí pelo Luiz Fernando, tinha uma diretoria que é a diretoria que está hoje, que é incrível. Então, a gente resolveu abrir, né, a oficina de fluência, pensar a oficina aí como um braço, né, da Abra Gagueira, para a gente poder fazer mais. Então, a ideia inicial era criar aí, né, um tipo de terapia em grupo, que a gente pudesse trabalhar não só essa questão de falar mais fluentemente, né, não é de não gaguejar, né, a gente não fala para todo mundo, tudo bem gaguejar, mas então não é só a estratégia de fluência, mas é a gente dessensibilizar essa pessoa,
é fazer a sociedade saber que a gagueira existe, entender a gagueira. Então a oficina veio, né, colocar no tratamento essa visão de que você não tem que se esconder, né? Olha, tudo bem gaguejar, né? As pessoas têm que saber o que, que é uma pessoa que gagueja, como é que ela sente. Então a gente começou pelo atendimento e depois a gente viu que, né, o atendimento deu super certo em grupo e a gente começou com os grupos de formação para outros fonoaudiólogos, porque, né, Clice? É, né, começou com 2 fonoaudiólogas, né, eu e Dani. Hoje a gente já tem 239 fonoaudiólogas pelo Brasil inteiro. A Clice é uma lá em Recife, né, atendendo as pessoas que gaguejam com essa outra visão, né, que, lógico, eu posso ter uma fluência melhor, mas eu posso passar meu papel para a sociedade, eu posso orientar a minha escola. Então, assim, da pessoa que gagueja também falar abertamente sobre o assunto. Acho que isso é uma coisa incrível. Acho que por isso a sociedade até não entende muito de gagueira, porque as pessoas que gaguejam não falam, não se expõem, né? Então, aqui o Fernando, quando foi tentar, olha só, porque não foi compreendido na faculdade, falou, teve um caso de bullying, o que a gente faz? A gente se fecha, né? Até a gente ser fortalecido de novo, encontrar um espaço onde possa falar abertamente sobre o assunto. Então, isso exige um fortalecimento. Mas para ter isso, tem que ter um espaço, tem que ter profissionais que entendam a gagueira dessa forma. E aí a gente sabe, né, que não adianta a gente ficar lá só com o paciente no consultório. Então, a gente pensa o quê? A família, né? Então tem a fonoaudióloga, a família, a criança e logo o próximo passo é a escola. Então a gente criou a roda de conversa nas escolas. Então a primeira roda de conversa, na verdade, quem fez foram as crianças que fizeram a oficina, foram falar sobre gagueira na própria escola. Então olha só que é outro patamar, né? Então a própria criança que gagueja indo lá e falando, né, sobre a gagueira. Então isso, já falar abertamente sobre o assunto já tira um peso, assim, enorme, né? Fala, não, realmente eu gaguejo e tudo bem gaguejar. Então, a roda de conversa hoje a gente já conseguiu atingir mais de 2.500 professores aí no Brasil, né? Professores e profissionais da saúde, muito da saúde, educação, incrível, incrível. E continua, né? Não, vai vir muito mais, muito mais. Né, ganhou um prêmio, né, na campanha de linguagem, melhor campanha de linguagem, em 2019, que foi o último ano presencial do Congresso. Esse ano está sendo presencial de novo. Mas a gente tem muito orgulho assim, desse trabalho, sabe, Clícia? Porque a gente vê que os professores têm muita dúvida, porque não existe isso na formação, né? O fonoaudiólogo tem dúvida, a família tem dúvida, o professor. Então, quando a gente leva esse conhecimento, muda tanto a visão, né? Então a gente começou também a fazer um trabalho em empresas, né? Já teve uma empresa grande, hoje até uma pessoa de uma empresa entrou em contato com a gente para eles contrataram uma pessoa que gagueja para falar. Eu falei, gente, que incrível, vamos lá, né? Explicar o que que é. Porque acho que é a transformação pelo conhecimento, né? Então, se o professor conhece a gagueira, se os pais conhecem, se os outros alunos conhecem, essa, né, pessoa ela pode ter essa diversidade, né, um jeito diferente de falar, né, e tem um monte de gente aí, né, então esse papel aí na escola ele é muito, muito importante, viu? Então a gente tem maior orgulho desse trabalho, porque a gente tem aí um monte de formiguinha, né, a gente tem aí Clice, né, tem em Recife, tem no Sul, tem no Sudeste, tem em todo lugar do Brasil, isso nos dá muita, muita alegria mesmo. Eu tenho de fazer parte desse time e estar semeando, porque eu acredito muito nisso. Assim. Gosto dessa palavra semear, porque é esse saber que a gente compartilha como você falou, da formiguinha, né? Você vai com um, vai com outro e a coisa vai caminhando, né? A Ângela Contesini, sua prima, colocou aqui. Uma aluna muito tímida e um tanto pressionada pela avó para ser aluna 10. Ao falar, costuma repetir as primeiras sílabas. Nesse caso, é gagueira ou vergonha? Ou sente-se pressionada em só acertar? A Bebeta compartilhou com a gente também. Muito bom, Bebeta, você ter compartilhado, porque ela está tentando se assumir com 40 anos. Só entrei nesse meio porque eu estou com um filho de 4 anos com gagueira. Está adorando todo o apoio, conhecimento. E ela diz também que ela se esconde atrás disso e está perdendo várias oportunidades no ambiente de trabalho.
Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando da questão do bullying, né? Porque as pessoas associam muito bullying à criança, né? Uhum. Existem, como a oficina de influência faz também esse trabalho nas empresas, é importante quem está como gestão, quem está na administração, numa coordenação de uma empresa, entender que esse bullying ele não pode acontecer. Escolas e faculdades também, como foi o caso que o Fernando posicionou aqui, né? Sim. Agora, eu queria também Hum. quer se posicionar para responder aqui a Bebeta, né, sobre essa Sim. questão. Tem a Ângela e tem a Bebeta aí. Isso. Bebeta, que legal que você compartilhou isso com a gente, né? Essa questão do... Eu acho que tudo é parte, né, Bebeta, da falta de conhecimento. Essa questão da oportunidade de trabalho. Por quê? O que as pessoas associam? Se você chega num lugar e começa a gaguejar numa entrevista de emprego, o que as pessoas vão falar? Ah, ela está insegura, ela não conhece direito o assunto. É a primeira coisa que as pessoas sabem, imaginam, porque eles associam com questão de ansiedade, insegurança, e não é, né? É uma gagueira, é um distúrbio da comunicação, um distúrbio da fala, neuromotor. Então, o falar abertamente disso, né, vem, lógico, o que a pessoa que gagueja faz a vida inteira? Tenta esconder a fala, né? Como aquela aluninha lá de 4 anos. Não sei, pode ser timidez ou ela só não quer falar porque ela não quer gaguejar na frente da sala toda. Né? A gente não quer que ela chegue com 40 anos ainda escondendo. Por isso a gente tem que trabalhar muito essa dessensibilização. Então a oportunidade também, né? Você não tem ali muitas vezes um bom ouvinte do outro lado. Você não sabe como o outro vai te ouvir. Então, lógico que dá mais insegurança, a gagueira aparece mais. Né? Eu sugiro, né, Bebete, eu acho que é incrível os grupos de apoio da Abra Gagueira, tá? Porque lá você não vai trabalhar a questão da terapia, de fala especificamente, mas você vai conhecer outras pessoas. É um grupo que acontece só com adultos. Hoje, que bom, né? A pandemia trouxe coisas ruins e coisas boas, mas os grupos de apoio hoje acontecem online. Então, e se você também não quiser abrir sua câmera, não tem problema nenhum. Você deixa ali sua câmerazinha fechada e escuta outras histórias, né? Escuta outras histórias para compartilhar, vai se enxergar ali na história de muita gente e vai se dessensibilizando desse assunto. A gagueira deixa de ser um monstrão gigante e vai ali diluindo, fala, poxa, não sou só eu que tenho esse sentimento, deixa eu ver como o outro reagiu. Nossa, você fez assim, eu também posso fazer dessa forma. Então, acho que os grupos de apoio, né, para os adultos, eles são muito transformadores, né? E foi uma das razões da gente ter a oficina de influência, só que pensando nesse grupo, desde que eles são pequenininhos. Porque a gente já trabalha essa dessensibilização desde muito cedo, né? Para não chegar aí num ponto de realmente não querer falar. Então, para você, eu acho assim que seria super, super legal, né? A questão dos grupos de apoio. E essa criança aí de 4 anos, né? A gente não consegue diagnosticar e só por essa questão, né, Ângela? Mas ela pode ser sim uma criança que gagueja e por isso ser mais quietinha. Então, muitas crianças, né, que gaguejam, adolescentes, adultos, são aqueles alunos que às vezes tiram nota mais baixa porque não participam de conversas em sala de aula, né, não fazem pergunta. Mas por que será que não faz pergunta? Porque não tem o que perguntar ou porque está com vergonha ou com medo? Não é nem vergonha, é medo de levantar a mão e na hora que for fazer a pergunta, a palavra não sair. E daí os outros vão rir. Então já tem aí uma série de reações. Então por isso é importante saber, é uma criança que gagueja? Falar com essa avó. Né? É um ambiente aí que faz pressão para ela. Então isso tudo para quem gagueja é muito ruim. Né? Eu tenho que ser perfeito o tempo todo. Ninguém é fluente o tempo todo, ninguém é perfeito o tempo todo mesmo. Que bom, né? Que somos todos aí diferentes. Mas a criança que gagueja costuma ser mais quietinha em sala de aula, se ela não for dessensibilizada, né? Se ela não tiver essa coragem de levantar a mão e falar, olha, eu gaguejo e eu preciso de mais tempo e eu não quero que deem risada de mim. Então aí você muda, né? Vou contar aqui rapidinho uma criança que foi dar aula, né? Ele estava muito, muito bravo, ele estava muito chateado, porque os amigos interrompiam ele o tempo todo, porque ele ia falar uma frase, aí ele parava e os outros completavam a fala dele. Então, eu falei, como é que você quer ser tratado em sala de aula?
Ah, eu não quero que me interrompa, não quero isso, não quero aquilo. A gente montou uma aula e ele não. Então, essa roda de conversa não foi para professores, ele quis dar aula para os alunos da sala dele. Amigos, né? Os Para os amigos. amigos, foi a coisa mais linda, né? Não foi um só, já tive outros alunos que fizeram isso, foram na sala, né? Ele foi na sala e falou: olha, eu não gosto quando me interrompe. E foi assim, a reação da sala foi maravilhosa. Teve umas meninas que choraram, falaram: nossa, que lindo você aí, tem dificuldade de falar e tá falando na frente de todo mundo, que legal. Então, assim, foi tão bonito. Ele ficou feliz, então, assim, ele vai ser um adulto diferente, ele sabe que ele pode falar abertamente daquele assunto. Então, a escuta desses amigos já mudou dele, e aí você cria uma rede de apoio grande. Então, se esses amigos virem alguém fazendo bullying com ele, eu sei que são amigos que também vão defender, né? Porque é isso que a gente precisa criar quando tem o bullying, né? Você tem que criar uma confiança no professor, uma confiança nos colegas. Então, acho que é muito incrível a gente já desenvolver essa consciência da criança desde cedo, né, Clíce? E a questão do pertencimento, né? Do reconhecimento, do pertencimento dessa fala, Sim, né? E compartilhar esse pertencimento de eu sou pessoa que gagueja, né? Isso é muito bom. Eu fico imaginando essa criança na aula, como que deve ter sido. ah, foi lindo. Se apropriou desse local e compartilhou isso aí. O bullying ele se desfaz quando você compartilha, até porque o outro que fazia às vezes nem percebe que fazia, ou nem percebe que o outro se incomodava, né? Posicionar é muito interessante. E a gente está aqui falando muito de criança, porque por causa dessa semente mesmo que é importante para esse desenvolvimento, que tem que ser focado nas escolas, para que a gente não tenha histórias como que o Fernando, né, a Bebeto estão aqui compartilhando, né? O Fernando colocou aqui, importante para todos, a gagueira é séria. Fui demitido aos 34 anos em grandes empresas e com 9 meses para me aposentar, tentei suicídio. Hoje eu sou outra pessoa, graças ao amor que eu recebi. A Magali está compartilhando que ela sempre se escondeu atrás da gagueira. Depois que conheceu a Abra Gagueira, mudou a vida dela. E é realmente o que a Luciana colocou aqui. Os grupos da Abra Gagueira, você tem a oportunidade, eu já coordenei por muitos anos, né, em Niterói, e dei oportunidade no grupo aqui em Recife, agora já passei para outra pessoa. Então, assim, o grupo tem isso do movimento, quem está coordenando. A Abra Gagueira, ela desenvolve e estimula que quem coordene e quem participe efetivamente da associação sejam pessoas que gaguejam. Então, às vezes, o fonoaudiólogo ele dá semente, mas a ideia é que as pessoas que gaguejam estejam nessa participação. Então, Fernando, talvez compartilhar também, como você está tendo o prazer de compartilhar com a gente a sua história, né? Levar isso para os grupos é muito importante, né? O Fernando Paulo de Andrade, ele compartilha também aqui que, olha só, ele foi presidente do CREA, da BNT, SAI, morou em 14 países, tem vários artigos, mas nada disso foi levado em conta. Ele só foi demitido com um atestado médico de gagueira. Foi duro, muito duro, né? E a Bebeta disse que ela já está com uma fonoaudióloga da oficina de fluência, né? E a Malmangue, que entrou aqui há pouco, boa noite, disse assim: muitas vezes queremos completar a frase para ajudar sem perceber que incomoda. Então, realmente, essa questão do pertencimento. Muito bom esse compartilhado que vocês estão tendo com a gente. E esses grupos, como a Luciana colocou, por ser online, eles hoje abrangem muitos estados já. Centro-Oeste, Os grupos de apoio da Abra, Abra, né? Eu acho que já ah, tem. eu acho que está nos 17 estados, acredito. E quem participa de um grupo pode participar do outro, né? Online. E você acaba tendo realmente uma rede de muito grande e pode escolher, às vezes, o grupo de um estado e ficar participando só daquele estado, sem ser dali, né? E em alguns locais já está acontecendo até presencialmente, né? Sim. E dentre as coisas que a Abra está fazendo, né, Lu? E a oficina da Fluência deve ter alguma surpresa aí também, é o dia 22 de outubro, que é o Dia
Internacional Internacional. Gagueira. E aí eu queria saber se você pode compartilhar com a gente se a Oficina da Fluência tem alguma coisa para compartilhar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, algum Instagram, site, divulgar, para as pessoas poderem procurar também e a gente poder ajudar além da informação dessa live, né? Tem sim, Clícia. A gente não podia deixar passar É. esse dia tão importante, né? Mal, obrigada pela sua contribuição, viu? Né? A Maura, né, falou da questão de completar a frase, né? Se atrapalha, porque a gente acha que vai ajudar, realmente. Então a gente tem que conhecer. Às vezes perguntar para a pessoa, você quer que eu complete ou não? Tem gente que realmente não gosta, né? Que incomoda. Mas é isso aí. E do dia 22, a gente vai fazer um encontro com as pessoas que gaguejam. Então, quem quiser entrar, né, entra lá no Instagram, Oficina de Fluência, que a gente vai mandar um formulário. Vai ter um formulário para preencher para a gente mandar o link. Peraí. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Ai, meu Deus, aguinha. Então, entra no site não, no Insta, preenche o formulário, a gente manda o link. Vai ter encontro, que é falando abertamente sobre gagueira, vai ser o tema. Então, das 9 às 9h30 vai ter o encontro com um mágico. Esse mágico já fez um evento com a gente, que é o Marcos Anqueta, é uma pessoa incrível, pai de um menino que gagueja também. Então, ele vai ali fazer, ele, além de ser mágico, ele trabalha com palestras motivacionais em multinacionais. Ele é um cara incrível. Vai ter essa meia hora com ele. Vai ter depois falando com as crianças abertamente sobre gagueira, com as famílias e com adultos e adolescentes. Então vai ser das 9 a 12h30, das 9 a 1 online. Então a gente tá convidando vocês aqui para participar, porque o tema desse ano, né, da International Stutter Association é ser visto, ser ouvido. Então eu coloquei ali no Instagram, o Fernando já mandou o vídeo dele, então são pessoas que estão mandando, o que a gente pede? Mandem vídeos, né? Apareçam, né? Então a gente fala assim, a pessoa que gagueja se esconde, a gente quer que essas pessoas apareçam, porque a gente quer realmente mudar, né? Qual que é a ideia da associação? É mudar essa representatividade na mídia, que a mídia muitas vezes relaciona a pessoa que gagueja com algo engraçado, né, ou com algum personagem irrelevante. Não, a gente quer mostrar que, olha só, né, como o Fernando, né, ó, sou engenheiro, presidente, fiz isso, fiz aquilo, trabalhei em multinacional, ou eu gosto de pescar, eu gosto disso. Então, assim, pessoas que têm uma vida normal, profissões maravilhosas, e a gente precisa compartilhar isso, né, então a pessoa tem que ser vista, tem que ser ouvida. Então, quem quiser mandar um vídeo, tem toda a instrução lá, a gente vai passar os vídeos no dia, e já tem uns vídeos rodando ali no Instagram, que é para que a gente tenha a nossa voz, né? Todo mundo tem uma voz, a gente quer realmente divulgar isso, né? Olha só quantas pessoas que gaguejam existem no Brasil, né? Como são essas pessoas? São pessoas normais, né? Que gostam de coisas como a gente gosta. Eu acho que é um espaço importante aí para a gente dividir. Então vai ter as imagens, né? Então quem quiser pode continuar mandando. E vai ter um encontro especial no dia 22 de outubro, de manhã. Então, quem quiser entrar, tem que se inscrever, porque vai ser pelo Zoom. Vai ter ali, a gente dividiu um tempinho para cada idade, mas se quiser participar do evento todo, vai ser a maior alegria para a gente mesmo. A Beberta está falando aqui que precisou sair, mas que já se inscreveu. E eu também já me inscrevi. Aqui no grupo, participando junto dessa nossa live, tá a Juliana, que é a coordenadora de um grupo de apoio daqui de Recife. Que bom, Ju! Ó, o Fernando falou que tem mais um vídeo, vai mandar mais um vídeo. Ótimo, é muito bom, porque o vídeo, né, é exatamente isso. Ele certifica, né, e traz para a pessoa que não conhece o que é real, né, e desmistifica, né? Boa noite, de muito bom ver aqui. Olha, a gente já está em 1 hora de live, né? Meu coração está pulsando, porque realmente é uma emoção muito grande. Para mim foi um diferencial na minha carreira, dentre tantas formações que eu escolhi, né? Ter também
né, a formação da Oficina da Fluência. Ter você, Luciana, que é uma professora maravilhosa, não é? Eu, eu- Obrigada. Foi muito boa a live. Você é uma professora maravilhosa, uma colega de profissão que traz com muita leveza esse tema que a gente ama de paixão, não é? E só tenho que agradecer por você estar trazendo esse saber, por estar compartilhando, por ter explicado e estar semeando mais ainda. Porque cada vez que a gente vai ouvindo, mesmo sendo, né, da área de influência, a gente ouve, aquilo vai reverberando e fala assim, a gente está no caminho certo. Isso é muito bom. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Muito obrigada por você compartilhar, né, seu saber, e muito obrigada por você estar semeando através da Oficina da Fluência. Tá? Eu que agradeço, Clícia, agradeço o convite, né? Falar realmente desse assunto que eu amo, é muito gostoso, essa questão do semear. Eu acho que a gente muda tudo com isso, né? A gente vai aqui plantando sementinhas e que bom que as pessoas participaram, fizeram aí perguntas. Eu acho que é muito gostoso, né? A gente poder compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é incrível. Muito obrigada, né? Você aí já foi moderadora de grupo, já fez um monte de roda, então é uma pessoa assim que é super ativa e a gente fica realmente muito, muito contente assim, de ter uma equipe tão bacana e semeadora na nossa volta. Isso faz toda a diferença. Muito obrigada, viu? O pessoal está colocando aqui, muito bom, parabéns. O Fernando falou que a Júlia daqui de Recife foi a madrinha do primeiro vídeo dele. A Mamag falou parabéns pelo trabalho de vocês. O Fernando falou obrigado por essa noite de aprendizado e gratidão. E obrigado por tudo. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. E a live vai ficar salva lá no grupo da Roda de Saberes para vocês poderem ouvir e aprender com mais calma esse papo de hoje. Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, Clícia.